Pena da cadeira de Engenharia Ambiental da PUC do Rio de Janeiro. Na sua opinião, o que o senhor considera hoje de efetivo no Brasil em relação à proposta que o país está apresentando ao mundo? Bom, de efetivo é o Brasil ter tomado alguma iniciativa de propor alguma coisa. Porque como o protocolo de Kyoto ainda é vigente, o Brasil nem dentro do protocolo de Kyoto não tem obrigação de propor nada, nem apresentar nenhuma proposta. E seria ou será discutido em dezembro em Copenhague do envolvimento dos países também, dos países que estão em transição econômica, né, os países em desenvolvimento. E o Brasil é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa, seguramente deveria, e como está tomando já voluntariamente, iniciar a iniciativa de propor uma redução nos gases. Na emissão desses gases. O que acontece na forma que o governo não está propondo diminuir em relação a algum ano base já levantado, já inventariado. Está propondo diminuir uma emissão futura, que a gente não sabe qual é, porque não sabe nem qual é presente, nem dos anos passados, desde 1994. Então é uma coisa muito vaga. Ele, na verdade, está propondo aumentar, mas controlar esse aumento, mas é de qualquer forma um aumento para 2020. Agora, com que base? Em que números? Uhum. O senhor acha que é pouco palpável para o que o Brasil está propondo? Ele não tem de onde partir, é isso? Não é nada palpável. Uhum. Na verdade, o Brasil não está trabalhando com dados concretos. Porque nós podemos até supor o seguinte. Primeiro, como o próprio governo supõe um aumento de 4 a 6% na economia e na emissão dos gases do efeito estufa. Ora, pegando a média, como isso é um efeito cumulativo, é uma escala geométrica, o aumento nesses próximos 11 anos seria de 71%. Ora, mas 71% sobre que base? 2009? 2009, mas quanto é 2009? Aliás, quanto foi 2008, 2005, 2002, 96? O governo não tem esses dados. Para mim, incompreensível que o Ministério da Ciência e Tecnologia não faça essas emissões e desqualifique quem o faça. Como o próprio Ministério do Meio Ambiente fez um cálculo das emissões brasileiras e foi desqualificado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Na verdade, esses cálculos são trabalhosos, mas não tem nenhum segredo. Tendo dados de agropecuária, dados de energia comercializada, dados de desmatamento, as pessoas calculam os vários gases, enfim, quando eu digo agropecuária, tem fertilizantes, uma série de coisas, gado. Você calcula o óxido nitroso, o gás metano, o gás carbônico e, eventualmente, outros gases industriais que contribuem para o aquecimento. Por que o governo não faz e se faz, como o embaixador falou, por que não divulga? Uhum. Bom, o senhor está dizendo que nós não temos, aliás, o embaixador reconhece isso, nós não temos essa medição clara do que o Brasil emite hoje. Diante desse quadro e da observação crítica que o senhor faz, professor, nós corremos o risco de uma ou as duas hipóteses que eu vou apresentar. Me permita fazê-las. De fazer sim alguma redução das emissões, mas não saber quantificar isso e, portanto, não conseguir provar e não tirar alguma vantagem diplomática disso para pressionar outros países a fazer o mesmo, ou seja, porque eu não tenho um dado científico para mostrar, não consigo mostrar que eu realmente fiz, ou por não ter exatamente um dado científico, não ter como fazer e aí, ou seja, empatar o jogo, sair do nada para lugar algum. Onde é que o senhor acha que a gente corre maior risco? Eu acho que nós estamos aí no in-between, entre os dois. Ah, é? Um pouco porque o Brasil, exatamente a sua primeira opção, coloca o seguinte: se o Brasil não apresenta dados concretos, o que são dados concretos? Ele poderia até dizer, o 2008 será o nosso ano base, as nossas emissões foram tantas toneladas de carbono equivalente, de CO2 equivalente, que aí engloba todos os outros gases do efeito estufa. Ora, nós nos propomos a limitar em 2020 em 10%, ou em 20%, ou até mesmo reduzir em 5%, mas aí trabalharia com dado concreto. Os dados de 2008 e 2007, se estão arquivados, e seguramente estão, não é difícil o governo proceder aos cálculos dessas emissões.
Então a gente não está trabalhando com uma coisa muito vaga, que é diminuir a projeção para 2020 e com um aumento que já seria de 71% até lá. Então vamos diminuir menos, digamos, quase 40%. O governo está propondo, na verdade, aumentar 30% em relação a um ano base, que é 2009 ou 2008. Mas quais são as emissões deste ano ou dos anos anteriores? Uhum. E a gente pode supor que isso pode até as pessoas se sentirem ofendidas no governo, mas não assusta nenhum cidadão, que esses números, já que vão servir de base para 2020, eles podem ser intensamente engordados. Podem ser falseados para ter uma base muito maior que nos permita, então, ter uma emissão de gases do efeito estufa muito maior. Então, quer dizer, essa posição do governo brasileiro que induz as pessoas a acharem que... Eu vi um amigo meu dizer assim, o governo brasileiro está tomando uma iniciativa extraordinária, sem igual no mundo. Você está propondo diminuir 40% as suas emissões em 2020. Ninguém fez nada parecido. Mas é como se a gente propusesse também, e vamos fazer só metade das emissões de 2100. Faz uma projeção para 2100, talvez multiplique por 10 as emissões e considera que está reduzindo 50%. Só vai multiplicar por 5. Uhum. Então, não é uma forma intelectualmente correta de apresentar a coisa. Induz as pessoas a achar que o Brasil está diminuindo em relação às emissões atuais, presentes, que nem sabemos quais são. Eu não tenho base, eu não tenho referencial, eu não consigo medir. Exatamente. Lei básica da física, sem referencial eu não consigo medir o movimento, não é? Exatamente, é uma coisa muito vaga. E como as pessoas, em geral, têm uma certa dificuldade para mexer com números, elas facilmente são induzidas, acredito nessa forma dissimulada que o governo brasileiro está querendo apresentar uma proposta de aumento. Aumento limitado, mas é uma proposta de aumento. E claro que isso não deixa de ser uma boa iniciativa, considerando que o Brasil não tem obrigação. Pode ser que até venha a ter no grupo de países emergentes. O Brasil é o 5º país do mundo em área, é o 5º país do mundo em população, é uma economia em expansão. Não poderia ser como a China, como o próprio México, como a África do Sul e outros países passarem absolutamente indiferentes a essa questão. Vai ter uma pressão dos países em desenvolvimento, os países ricos desenvolvidos, para que os países em desenvolvimento também assumam suas metas. Uhum. Embora já esteja enfraquecida a Conferência de Copenhague por causa da lamentável posição dos Estados Unidos e da China. Que anunciou um certo recuo, mas também é um recuo do recuo que não dá para saber